Bien, muy buenos días a todos y a todas. Iniciamos la sesión del séptimo encuentro de catalogación y metadatos de este día, que como observan en su programa, tenemos la presencia de ponentes de mucho valor para nuestra disciplina. No es por demás decir que el tema sobre catalogación y metadatos es de sumo interés, ya que forma parte sustancial del cuerpo de conocimientos de nuestra disciplina. En este tenor, me permito presentar en primera instancia a la conferencista Zaira Regina Zabalón, quien junto con Plácida Leopoldina Ventura Amorín de Costa Santos y Jairo da Silva versarán sobre un título muy interesante que en su programa está en inglés: Scan for Mark, Syntax and Semantic of Bibliographic Records in the Conversion of Analogic Data for Mark 21 Bibliographic Format. No obstante, Zaira me acaba de informar que su presentación la hará en portugués y seguramente acudirá también al español. En términos genéricos, Zaira es graduada en Biblioteconomía y Documentación, especialista en sistemas automatizados de información en ciencia y tecnología, en administración, maestría en comunicación y semiótica, doctora en ciencias de la información y docente en el Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad Federal de San Carlos. Ha participado en diversos periódicos y eventos científicos, en investigaciones de grupo relacionados con el conocimiento y tecnologías. Es miembro del grupo de investigaciones en nuevas tecnologías en información y miembro de una asociación, seguramente que es ANSIF. Tiene mucha experiencia obviamente en ciencia de la información, con énfasis en sintaxis y semántica de registros bibliográficos, actuando principalmente en los siguientes temas: representación descriptiva, formato MARC 21, catalogación automatizada, automatización de unidades de información y conversión retrospectiva. Bien, les voy a pedir que por favor la mecánica de trabajo sea la siguiente. Van anotando por favor sus preguntas, sus comentarios, etcétera, y posterior a la presentación del doctor Martínez abriremos una sesión de preguntas. Tiene usted la palabra, doctora. Eu gostaria de deixar o meu bom dia a todos. Vou pedir muita paciência, porque vou falar em português, mas já me disseram que se eu falar devagar dá para entender. Eu quero agradecer a acolhida sempre muito, de uma forma inenarrável, que o professor Martínez nos dedica. É a segunda vez que viemos para cá, então somos de fato grata, tá bom? Esse trabalho é resultado da minha pesquisa de doutorado. Meu título foi recebido agora há 2 meses, então há bem pouco tempo. Embora eu tenha trabalhado durante muitos anos, cerca de 15 anos, em bibliotecas. E vem dessa experiência a proposta desse trabalho. Eu tenho percebido nas outras apresentações o quanto tem sido diferente a nossa realidade brasileira das outras realidades aqui narradas. Então, diante disso, eu trouxe aí um cenário para a gente poder conversar. Então, a agenda nossa de trabalho
eu vou apresentar para vocês um cenário de pesquisa, o porquê dessa pesquisa no cenário brasileiro se mostra importante, qual foi a nossa motivação, o que se estudou de fato, né? Porque nós percebemos que havia uma forma de buscar determinadas informações em outras áreas do conhecimento. Qual a base teórica, as experimentações, o que se conseguiu e o que mais se planeja fazer. O Brasil ele tem, esses são os dados do censo de 2010, o censo é um relatório que se faz anual sobre dados no Brasil. Só trago isso para mostrar para vocês que o Brasil ele tem cerca de 200 milhões de habitantes. No estado de São Paulo, que é o estado mais rico do nosso país, é o estado onde a nossa universidade está instalada, ele tem cerca de 42 milhões de pessoas. Só que nós temos aí registradas em um sistema nacional de bibliotecas, somente 748 bibliotecas. Então, embora seja o estado mais rico, ele tem somente 748 bibliotecas. Para se ter a ideia do quanto isso nos mostra pouco, nós teríamos um número de 55.500 habitantes para cada biblioteca. Se nós entendemos esse cenário, nós vamos ter aí alguns problemas que são de questões políticas de incremento cultural. Pouca preocupação com a cultura e com a educação. Falta também política pública efetiva. Existem algumas políticas públicas, embora alguns problemas ainda permaneçam. Considerando esse cenário, e isso vem muito mais da nossa experiência profissional ao longo desses 20 anos, né, 15 como bibliotecária e 5 como docente, parece que as unidades de informação no Brasil elas não utilizam essas oportunidades de compartilhamento, mas principalmente porque não fazem uso maciço do Marco 21. Né? Isso nos deixa triste porque nós que trabalhamos na área de catalogação sabemos o quanto adotar o formato Marco 21 permite trabalhar em rede, permite compartilhar, permite muitas outras coisas. Parece-nos também, por conta dessa experiência, que não se adota o formato Marco 21. Isso eu digo porque eu ministro cursos de Marco 21 ao longo dos anos. E sempre que as pessoas frequentam esses cursos de formato Marco, esses pontos são narrados. Né? Então, não conhecem padrões Marco 21, ACR. Tem conhecimento de ACR, mas ainda fazem muitas adaptações locais. Algumas questões muito sérias de infraestrutura tecnológica, né, a questão de custos, restrições orçamentárias, então falta orçamento tanto para o tratamento dos dados quanto para a capacitação de pessoal. Parece-nos também que há uma inabilidade na gestão de recursos. Então, como se faz para ter um pessoal mais capacitado? Você precisa de questões financeiras, de treinamento, de educação contínua. O que mais nos preocupa é a questão da inexperiência no processo de seleção de software. Por quê? Fazemos parte de algumas listas de discussão no Brasil, cerca de 8 a 10, que são listas de profissionais, lista de bibliotecários. E a pergunta mais frequente é: eu preciso de um software, alguém me indica? Isso, no nosso ponto de vista, é preocupante pelo fato de são ignorados determinados requisitos para a escolha de software. Entre eles, escolher e entender qual é o seu usuário, qual é o equiparato tecnológico necessário, quais são... Por que eu preciso ter um software que tenha formato Marc? Certo? Então, essa questão de indicação, qual você me indica? E você, qual você me indica? Qual é melhor para você? São realidades diferentes. Então, entendemos que muitos dos problemas sejam advindos disso. Desconhecem alguns processos que são necessários, tanto para o compartilhamento quanto para a conversão e migração.
né? A questão de compartilhamento não creio que seja algum problema discutir, mas as palavras conversão e migração às vezes são tomadas como sinônimas. E isso para nós é muito diferente, né? Então, nesse cenário, o que pensamos, né? Como é que nós temos condições, alguma condição de contribuir para mudar essa questão? Ou seja, o que mais nos interessava era como é que fazemos esse pessoal usar o formato MARC e não ter medo do formato MARC. Eu costumo brincar nos cursos que dou que o formato MARC faz parte de uma batalha naval. Basta você saber qual é a informação que você quer registrar para você poder fazer os códigos corretamente, né? E parece que tem dado algum resultado, pois tem tido menos medo desse processo. Então, o tema da nossa pesquisa especificamente é a questão da conversão de registros bibliográficos, onde nós estudamos especificamente os dados analógicos. E aqui eu tenho que fazer uma intercorrência. Acontece o seguinte, muitas das nossas bibliotecas, como eu já disse, não usam formatos de compartilhamento. Outras tantas não têm a questão de um software de fato, qualquer que seja. Muitas ainda, a maior parte, pela experiência que temos tido em algumas visitas, em algumas bibliotecas, ainda usam dados analógicos. O que são dados analógicos? As fichas, né? Então, esse é o nosso foco específico nesse trabalho. Como é que podemos fazer, ou qual é a interpretação que podemos dar para essas fichas e para o conteúdo presente nas fichas, para que possamos passar isso para o formato MARC, de uma forma não manual. Então, essa pesquisa ela envolve a questão tanto de informação quanto de tecnologia, que era a linha específica com a qual trabalhamos na pós-graduação. E ela envolve tanto as questões de informação e tecnologia, porque trabalha com representação de recursos, com compartilhamento e conversão, usa ferramentas tecnológicas e há o desenvolvimento de um aparato tecnológico que, por enquanto, vamos chamar de interpretador. Então, nós entendemos que esse trabalho se insere nesse contexto sociocultural contemporâneo brasileiro, principalmente por três questões. Uma delas é que todos esses recursos tecnológicos e midiáticos, eles nos permitem, quando se trata especificamente de ciência da informação, olhar para as questões de produção, organização, distribuição, acesso, armazenamento. Não há como falar em ciência da informação, em biblioteconomia, sem que se usem os recursos tecnológicos, tanto para representar, como são os produtos do conhecimento que são gerados. Tem também a questão do crescimento exponencial de acervos documentais nessas unidades de informação. Essa semana ainda soubemos que a nossa Biblioteca Nacional tem cerca de somente 1/4 dos seus registros inseridos. Outra preocupação grande que temos, né? As questões políticas estão pipocando no Brasil, assim, nessa área, principalmente no que envolve a Biblioteca Nacional. E, por fim, essa questão de, com essas novas tecnologias, nós temos outras facilidades que envolvem compartilhamento e conversão. Então, diante desse cenário, nós estabelecemos 3 problemas de pesquisa, porque foi aí, essas 3 questões é que nos estimularam a procurar uma resposta. Então, a primeira delas, é possível ter um modelo teórico, conceitual, sintaxe, semântica, pode parecer um nome meio estranho, mas a gente chega junto lá, que possa fazer e ser implementado numa ferramenta computacional para eu poder tirar dados de fichas para passar para formato MARC? Era uma questão. Uma segunda questão era verificar, é possível verificar se de fato estamos falando tanto das questões semânticas, web semântica, e no registro bibliográfico. Nós temos sintaxe, nós temos semântica, né? Embora isso tenha sido, pelo menos na literatura na qual pesquisamos, isso tenha sido muitas vezes citado, não havia sido explicitado, né? Não havia sido declarado de fato como isso aconteceria. Será que
se nós encontrarmos esses princípios num registro bibliográfico, será que ele não tem como dar apoio para fazer essa conversão? E por fim, será que conseguimos proceder à conversão a partir de um método que seja aplicável para as diferentes bases? E aqui eu tenho uma questão a mais para explicar para vocês. Eu não sei aqui, porque eu não tenho realmente essa informação. No Brasil existem cerca de 50, 60 softwares de automação de biblioteca. Não sei aqui. Entretanto, desses, os que são meramente softwares nacionais, desenvolvidos no próprio Brasil, que eu tenho a informação, são 2, que deve ter no máximo 3, vamos considerar que eu não consigo, que eu não conheço, vamos dizer que eu conheço 2, vamos dizer que tenha 4, só para não subestimar tanto. De 50 a 60, esses são os que usam definitivamente, que são nacionais e que usam efetivamente o formato MARC. Então, o que fazer com todo esse outro monte que não utiliza? E há no Brasil, creio que deva ter por aqui também, as questões de conversão de bases de dados. Então, esses sistemas que não usam o formato MARC, para migrar os seus registros para uma base que tenha formato MARC, você tem que fazer um tratamento dos dados. Esse tratamento ele é feito a partir da estrutura da base. Não sei se conseguem me compreender, se estou me fazendo entender. Então, você analisa qual é a estrutura. Olha, nós temos aqui um campo que se chama autor. Se chama autor? Ele vai para o campo 100 no MARC. Na outra base, não se chama autor, se chama criador. Então, olha lá, vamos fazer o campo criador e ir para o campo 100. Essa é a realidade. Então, pensemos, não é um processo econômico. Por quê? Mudou a base, você tem um script novo. Mudou um campo, você tem que fazer ajuste. Então, essa questão especificamente é para nos trazer alguma resposta no seguinte sentido. Se nós ignorarmos essa questão de estrutura, é possível a gente fazer a conversão? Quais são as premissas que pegamos, então? Uma delas é, nós temos esquemas tradicionais e internacionais de descrição e representação, os baseados nas ISBDs. Nós temos, na questão dessa questão tecnológica, nós não temos essa padronização única usada para definir a estrutura da base. Como eu disse, existem campos que são nomeados, aqui vocês chamam os informáticos, né? Acredito que seja até de acordo com o próprio bibliotecário, mas nós temos escolhas que não são padronizadas. Cada desenvolvedor e cada empresa coloca um nome que quer no seu campo de dados da estrutura. Mas nós temos uma outra coisa, que nesse domínio bibliográfico nós temos todas essas regras, elas são advindas de comunidade de prática. Então pensamos, se nós temos essas regras internacionais, esses padrões internacionais que vêm de comunidade de prática, isso consolida um fato que não se tem ainda nessa comunidade de prática que define o nome da estrutura. Então, são premissas que foram estabelecidas para pensar um pouco mais em como agilizar esse processo para não fazer a cada vez um novo processo de conversão. Então, qual é a tese que nós nos propusemos a trabalhar? A questão de que são, de fato, esses princípios sintáticos e semânticos que estão presentes nos registros bibliográficos, eles vêm de onde? Os esquemas. Tanto os esquemas de descrição quanto os de visualização. Esses princípios têm como definir um processo de conversão. Então, nosso objetivo geral era trabalhar, de fato, um modelo teórico-conceitual, mas esse modelo teórico-conceitual que envolvesse todas essas questões sintáticas e semânticas, que elas fossem aplicáveis a um interpretador que fizesse essa conversão de dados analógicos para o formato MARC. O nosso percurso metodológico, então, nós tivemos uma pesquisa que é considerada qualitativa,
tem o caráter exploratório, descritivo e experimental. Foi baseado, em grande parte, na questão de pesquisa bibliográfica, porque considera duas áreas específicas com as quais a ciência da informação conversa: a linguística e a ciência da computação. Essas duas áreas foram as que nos deram respaldo pelo fato de trabalhar, né, estas duas áreas trabalharem a comunicação, né? Onde nós fomos buscar, então? No plano teórico, nós fomos buscar dois teóricos que foram os que nos deram as respostas que procurávamos da linguística. Um deles é Saussure. E Saussure, nós conseguimos entender que, tal qual Saussure trabalha a questão de signo, né, significado e significante, que há uma relação dessa específica para ser trabalhada com a questão de obra e manifestação, né? Então, o próprio Esmiralha, ele fala dessa questão de que a obra apresenta o conteúdo ideacional, a manifestação, a corporificação da obra. Ok, só que se nós trouxermos isso para a questão desse modelo diático do Saussure, nós temos que o que Saussure chama de signo, que contempla as questões de significado e significante, nós temos a questão da representação. Então, para a representação acontecer, nós temos que tanto recorrer à obra quanto à manifestação. Isso se mostrou de fato importante porque quando Saussure discute essas questões de signo, ele está preocupado com a questão da comunicação. E se nós trouxermos isso para a área de biblioteconomia e ciência da informação, para que nós representamos? Para comunicar. Então o processo é o mesmo. Nós costumamos, brincamos o tempo todo mentalmente de que, olha, acho que alguma coisa vai dar errada, porque estava tudo dando tão certo, e de repente vem a questão de que, se para a nossa comunicação nós usamos a língua, qual é a língua que se usa na ciência da informação? Qual é a língua que se usa na biblioteconomia? É a representação. Então, com Saussure nós conseguimos entender que dois princípios que ele estabelece nos trazem essas questões, o aporte teórico que precisávamos. Uma delas é a questão, quando trata essa relação entre obra e manifestação, uma delas é aqui, o primeiro princípio que ele propõe, de que o laço que une significado e significante é arbitrário. Gente, na obra não é a mesma coisa? A obra, ela se vincula à sua manifestação, a uma, de uma forma arbitrária, a outras, de uma forma arbitrária. Nós temos, como um dos colegas ontem, vocês me perdoem, eu não me lembro o nome, se não me engano foi Jorge, que quando nós estamos aqui, nós temos uma obra, mas nós temos uma manifestação, que são os slides, outra que é o texto, outra que são as filmagens, outra gravação de som, outra o que está disponível no webstream. Então, olha só, esse vínculo é muito claro, que traz toda essa questão de como é que obra e manifestação se ligam, pela arbitrariedade que Saussure também estabeleceu. E há o outro segundo princípio que diz que o significante, então só para a gente voltar aqui, a questão, o significante, a manifestação, perdão. O significante desenvolve-se no tempo. Concordam? A manifestação, ela se desenvolve no tempo? Eu posso mudar, inclusive, de manifestação ao longo do tempo? Sim. Outra coisa, para que haja o registro de uma obra na manifestação, ele tem uma linearidade. Por mais que seja a gravação em um DVD, a gravação em um CD de determinados arquivos, seja em outros campos que sejam aleatórios ou coisas que os informáticos de fato precisam, para fazer a leitura disso, existe uma linearidade. Aí vocês vão me dizer assim, não, nós trabalhamos com hipertexto, sim,
mas inclusive para que tenha sido o registro, nós tivemos a linearidade, mesmo que a navegação seja não linear. Então, a questão o registro da obra na manifestação é linear. Com James-Leve, que foi o outro teórico da linguística com a qual nos alegramos em estudar, nós temos duas compreensões. A primeira delas é que ele estuda a semântica estruturalista. E essa semântica, ela traz a questão da sincronia, que a sincronia também está presente nos estudos de Saussure, mas linguagem e representação recorrem a um sistema sincrônico. Se nós pensarmos isso na catalogação, nós temos a linguagem dos registros, nós temos a representação, e ambos são sincrônicos. Nós temos uma outra questão, que é a representação documental. Ela é baseada em convenções, normas e padrões, do mesmo jeito que a língua. Então, sem essa sincronia, nós não teríamos conseguido juntar as questões de representante, representado, obra e manifestação. São sincrônicos. Então, embora um tenha uma concepção mental, a outra uma concepção material, eles nascem juntos. Eles são sincrônicos. Não há como existir obra sem manifestação ou manifestação sem obra. Também tem a questão que Helmsley coloca, de que ele, quando ele recorre a sistemas, então nós estamos falando de existem sistemas, supersistemas, subsistema, todos esses interligados, toda aquela teoria dos sistemas, nós entendemos e nós propusemos que nos registros bibliográficos nós temos os mesmos níveis semânticos, porque nós temos a questão da subsemântica, a semântica e a supersemântica. Como nós queremos explicar isso? Quando nós temos um registro bibliográfico, de fato ele tem um aparato semântico, pois todo aquele conjunto de informações que estão presentes num registro bibliográfico, eles só fazem sentido se eu estiver representando a minha manifestação. Eu tenho aí um conjunto semântico. Só que eu tenho uma outra questão, que é a subsemântica, quando eu tenho em um registro bibliográfico uma relação entre o que nós temos antes dos dois pontos, o que nós temos antes da barra. Ou seja, qual é a relação que tem entre título e subtítulo? Não é assim? E a questão supersemântica, onde é que ela apareceria? Para nós, ela aparece nos catálogos, onde nós conseguimos registrar todos os registros bibliográficos. Um registro bibliográfico, ele se encontra com o outro. Nós tínhamos isso nos catálogos manuais e, ao longo do tempo, isso por conta da forma de exibição dos registros, no catálogo automatizado, isso se perdeu. Mas nós temos essas questões supersemânticas de relação entre os vários registros do conhecimento, que estão ali representados no catálogo. A repercussão que temos no plano prático é que nós trabalhamos aí, lembrando que nós trabalhamos com as questões de registros analógicos, nós tivemos a captura de imagens. Por que nós quisemos fazer isso? Nós pensamos da seguinte forma: então, se nós vamos propor um interpretador para trabalhar com dados analógicos, eu preciso dar, inclusive, um mecanismo para que isso funcione. Então, nós fizemos alguns testes, um de captura de imagem com um telefone celular, e aí nós fizemos com diversas distâncias, 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros. Fizemos um outro teste com máquina fotográfica digital, 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros. E fizemos por scanner de mesa. Por que nos interessou isso? Para falar assim, olha, será que o pessoal vai, de fato, lembram do que nos inquietava? Como é fazer o pessoal se convencer de que é importante usar formato MAR, que não é difícil? Vamos tirar foto? Vamos testar. Vamos tirar foto com o telefone? Vamos, e vamos testar. Então, diante todo esse cenário, então nós tivemos esse primeiro momento, que foi da captura de imagens. No segundo momento, a questão dos estudos de OCR. OCR, ele é um verificador ele procura caracteres nas imagens. Então nós pensamos, olha, vamos passar todos esses registros. Nós tiramos foto de 3 registros, então, ao todo nós tínhamos 3, 6, 9, 12, 18,
21 registros para passar os OCRs, para ver o resultado que dá, para que pudéssemos escolher o melhor OCR que fizesse a melhor interpretação. Nós estudamos aqueles que eram ou disponíveis online ou aqueles que tinham versão trial. E desses, um foi o que nos deu o melhor resultado, onde, por esse mecanismo, nós fazíamos upload do arquivo no site, passava pelo interpretador e ele nos respondia com um outro arquivo gerado com o OCR. E fizemos, ao longo dessa trajetória, fizemos várias análises de quais foram as letras trocadas, entendeu direito ou não entendeu, porque as questões... no português, nós temos muitos sinais diacríticos, trema, circunflexo, acento agudo, cedilha, né? E isso acaba tropeçando em alguns resultados. Depois disso, nós fizemos o processamento das imagens. Então, vamos lá. Nós temos a foto, passamos pelo OCR, já temos um arquivo. Isso, em algum momento, ele pode ser chamado de representação, de uma nova representação em baixo nível. Embora para nós ainda seja a questão de que eu só mudei suporte. Eu mudei o suporte do analógico para o digital. Ainda não tratei. E por fim, a questão da interpretação sintática e semântica. Como é que foi feita essa questão da interpretação sintática e semântica? Onde é que tem sintaxe no registro bibliográfico? Na pontuação. E isso já foi dito por Avram lá nos idos de 1900 e bolinhas, onde ela diz que as ISBDs elas vêm como um princípio computacional. Essa pontuação que existe nas ACRs, na ACR, na ISBD, ela define um fluxo computacional. Então, o que nós fizemos? Em vez de estudar a estrutura da base de dados, nós vamos estudar o quê? A estrutura desses metadados. Isso define a sintaxe. E a semântica? Ela é dada exatamente pelo posicionamento da informação entre as pontuações. O que nós temos? O que significa aquela informação que temos entre os dois pontos e a barra? Qual é a semântica que existe nisso? Significa que ali eu tenho uma informação que é subtítulo. E aí eu vou arriscar mostrar para vocês os resultados. Deixa eu só... Eu peço perdão, eu tive que trazer desse formato, porque eu uso um outro sistema operacional e não tem como fazer PPT. Então eu tive que fazer em flash a apresentação e trazer o arquivo assim para vocês. Eu peço desculpas e vou tentar maximizar um pouco aqui para ver os resultados. Então olha só, esse primeiro registro, o que ele nos mostra? Nós temos... creio que não dá. Nós temos aqui, então, uma foto. Isso aqui Aqui. Nós temos, nesse momento, uma ficha catalográfica. Essa ficha ela foi escolhida, né, durante todos os testes, elas foram escolhidas de modo que contivesse inúmeros casos, né, mas que também tivesse sinais diacríticos, porque caso contrário eu teria problema no meu CR, né? Então aqui o que nós temos? Nós temos a nossa ficha e depois dele passar pelo nosso script, o que é que ele gera. Então, só para ampliar, para mostrar um pouco mais proximamente, olha isso. Nós temos lá o campo 090 com o subcampo A e B. Nós temos o campo 100, o 700. E pela análise que nós fizemos, nós conseguimos um bom resultado, um resultado muito parecido com aquele que de fato é feito pelos bibliotecários. Aí vocês vão me dizer,
Foi na primeira vez? Não. Nós fizemos 4 alterações dos scripts e mudamos o modelo para ele interpretar 2 vezes. Por quê? Os modelos, nós fizemos um primeiro modelo para ele interpretar, para passar por esse interpretador, que era muito simples, que na verdade era muito mais para conter a nossa ansiedade, para falar assim, vai dar certo mesmo, do que outra coisa. Um segundo modelo considerava já a questão de ter 2 autores, 3 autores, por conta dos outros pontos de acesso. E aí nós fomos incrementando, não, vamos colocar subtítulo, vamos colocar edição. E no Brasil, eu não sei aqui também, no Brasil nós temos a questão de que, esse registro não tem, mas eu vou mostrar um próximo. Nós temos aqui, nós temos aqui a 5ª edição. E aí vocês vão falar assim, aqui não carregou, né? E aí, nós tivemos o cuidado de verificar ela está na descrição? Não. Por que isso? Porque também era nossa intenção verificar. Porque no Brasil, nos nossos registros bibliográficos, essa informação do número de edição, no número de chamada, também pode acontecer de estar na mesma linha da descrição. Então, o script tem que ser tratado de uma outra forma para falar assim, opa, uma edição é de um campo, outra edição é de... Tudo bem? Então, nós vamos aprimorando. O que nos deu, de fato, mais trabalho foi a questão de ter feito uso do ponto de acesso pelo título. E por quê? Nós temos que buscar, quando a gente trabalha com computação, com esses meios computacionais, nós temos que procurar o quê? Padrões. E aí vem, qual é o padrão que nós temos para dizer que aquela primeira linha não é um ponto de acesso principal por autor? É pelo título. Qual é o padrão? E nós, pensando assim, olha, eu posso ter vírgula no meu ponto de acesso? Posso. Então eu não posso usar vírgula como um padrão. Mas eu posso ter barra no meu ponto de acesso pelo título, na primeira linha. Isso eu não tenho. Então foram procuradas outras formas, outros mecanismos para que o script verificasse a questão. Quando eu não tenho sinal tal, tal e tal, é uma probabilidade muito grande de que essa informação seja o autor. E vamos trabalhar com isso. Eu vou trazer só outros registros para que a gente verifique. Esse, ele tem uma informação de nota no título original, e vocês podem verificar que ela está aqui, né? Outra coisa, o ponto de acesso secundário de título que nós temos na ficha, ele conjuga direitinho, colocando o indicador 1 igual a 1. Esse aqui, ponto de acesso pelo título. Esse, além de ter ponto de acesso pelo título, ele tem número de edição na chamada e número de edição na mesma linha que é conteúdo, né? Faz parte da descrição. E qual é o resultado que nós obtivemos? Então, 020, ele coloca o ISBN. Quando tem 2 ISBNs, porque pode ter um de capa dura e outro de capa mole, ele coloca no 020, ele repete o 020. A questão do 090, está aqui o 090 com o C, certinho, que é o do número de chamada, e está aqui o 250 também. A questão da coleção, depois os pontos de acesso, nós tivemos o cuidado que a maior parte das bibliotecas no Brasil usam o indicador 1 do campo 650 igual a 0, ou seja, não descreve o nível, né? Nós entendemos que isso seja importante, porque imagina que vem um pesquisador e fala assim, o que é que você tem sobre economia? Você dá 1 milhão de registros. Ele fala assim, não, eu só quero um de economia mesmo. Onde tem que procurar? Nesses registros que tem o indicador 1 igual a 1. Né? Então nós tivemos o cuidado para que eu tenho 5 assuntos. A primeira ocorrência é a mais importante, portanto indicador 1 igual a 1, o resto todas as outras são 2. 2 autores e aqui a questão de trabalhar a função, porque eles são organizadores. Então esses foram os resultados que nós conseguimos alcançar.
embora para nós sejam resultados bastante válidos, nós, claro, ainda temos um longo percurso. Onde estão algumas questões específicas do resultado da pesquisa? Nós conseguimos, de fato, verificar essa hipótese de que é possível ignorar a estrutura de um registro bibliográfico, a estrutura de uma base de dados, para eu fazer conversão. Por quê? Se eu não tenho padrão na estrutura, confirmamos a hipótese de que o que nos dá estrutura? A ACR, a ISBD, o próprio formato MARC, eles não dão estrutura para poder fazer essa conversão. Conseguimos verificar também que essas concepções teóricas de Saussure e de Gelmsleve eram as que nos traziam um aparato teórico para falar assim, nós temos comunicação nos catálogos, né? Por fim, essa representação, embora alguns possam falar, é um tema tangente, né? Mas quando a gente vai pensar, ainda não conseguimos dar conta, hein? Mas quando queremos pensar na questão do próprio RDA, nós temos que pensar já nessa questão de o que é que me dá uma relação segura entre manifestação e obra. Entendemos que a sintaxe define a subsemântica, que é aquela presente entre as pontuações do próprio registro. E que a supersemântica, ou seja, aquela que acontece entre os registros bibliográficos presentes nos catálogos, ela é codependente tanto da subsemântica quanto da semântica. É esse posicionamento, tanto da pontuação quanto dos elementos no registro, que me dão a possibilidade de fazer o relacionamento das informações nos catálogos. Portanto, a nossa tese foi confirmada, e aí vem o que temos ainda pela frente, né? A questão é, como eu comentei com vocês, no nosso estudo nós fizemos captura de imagens, tá bom, temos as imagens, passamos no OCR, para depois... Então, nós já temos trabalhado e tem que é um OCR em linha de comando, que nós estamos testando, que é o Tesseract, e ele vai fazer a questão de um processo contínuo. Capturou a imagem, ele já faz todo esse processo em batch, né, para depois mostrar o resultado, de fato, no registro MARC. Então, essa conjugação ainda não foi feita. A questão do desenvolvimento da interface gráfica, porque nós estamos usando linha de comando, né, foi um script desenvolvido em PIR, então, ainda está em linha de comando. Nós já estamos trabalhando na própria Universidade Federal de São Carlos para que nós hospedemos esse script num site e vamos deixar disponível para que as pessoas testem, para ver, a partir daí, qual é o retorno que tem e os ajustes que vão sendo necessários o tempo todo no script, né? Onde tivemos muito problema e não conseguimos nos aventurar a fazer o teste foi com a CDU, pelo fato de ela usar sinais de pontuação que vai nos dar problema quando o ponto de acesso principal é pelo título. Porque eu tenho barra na CDU e tenho barra no título. Eu tenho 2 pontos, então todas as validações que fizemos para descobrir se era ponto de acesso por título ou por autor, se nós usarmos CDU, ela cai por terra. Então nós ainda temos que pensar melhor essa questão. A questão toda do assunto, se vocês observarem os assuntos que foram estabelecidos nos exemplos que eu trouxe, ele apresenta assunto tópico, 650. Por quê? Nós ainda precisamos ter como se fosse um dicionário de opções para nome pessoal, porque eu tenho nome de pessoa como assunto. Nós temos instituições. Como é que nós vamos verificar os assuntos quando são esses os pontos de acesso? Nós precisamos pensar. Então, eu venho trazer resultado que, embora para nós pareça animador no nosso cenário, sabemos que temos ainda muito a caminhar. E a questão desses termos qualificadores. Então, nós acreditamos que com esses dicionários semânticos nós consigamos trabalhar com isso. E a questão de teste de consistência, que é trabalhar com arquivo invertido. Ou seja, eu tenho aquele registro em MARC, eu tenho aqui, eu insiro este registro em MARC e peço para ele transformar em ficha.
não é somente de exibição. Estou terminando, graças. Eu preciso ver uma forma de validar, porque se tudo estiver em ordem, a ordem dos fatores não deve alterar o produto. Como estudo de fato futuro, nós queremos entender que esse princípio sintático, semântico, usando esse interpretador, ele vai nos ajudar não somente nas questões de converter esses dados analógicos em fichas para formato MARC, mas principalmente trabalhar com catalogação na fonte. E aí, nós acreditamos que seja realmente, olha, vamos conseguir, desde que se use a CR, né? Então, a partir desse momento, nós entendemos que tirando uma foto de uma catalogação, de um registro bibliográfico de catalogação na fonte, passando pelo script, já tenha um resultado de formato MARC aí na codificação, né? O que tínhamos para trazer, de fato, é isso. Eu tenho muito a agradecer mais uma vez a atenção de vocês, a recepção sempre muito bem-vinda do professor Martínez, e nos colocamos aí à disposição, tá bom? Muchas gracias, doctora Zafalón. Sin duda, el tema que usted abordó es de sumo interés y naturalmente nos daría, pues no solo para una conferencia de esta magnitud, que por cierto estuvo extraordinaria, sino para hablar horas y horas y horas del formato MARC. Muchos somos muy partidarios de este formato y hemos sido testigos a través de su estudio de la evolución que ha tenido y muchos de los fenómenos que ustedes prácticamente vivieron y teóricamente también en México se presentaron muchos de ellos. Solamente que ahora la ventaja que ustedes tienen es utilizar tecnologías mucho más modernas. Muchas gracias. Enseguida damos pie a la segunda conferencia que la dictará el doctor Filiberto Martínez Arellano y versará sobre web semántica y el futuro de la catalogación. El doctor Martínez Arellano es doctor en Educación Superior y Bibliotecología por la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo. Tiene su maestría en Bibliotecología por la UNAM, la licenciatura en Biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía de la SEP. Entre los cargos directivos desempeñados, actualmente se desempeña como subdirector del Sistema de Información Humanindex, de la Coordinación de Humanidades, director del fue director del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, ahora IBI, de 2001 a 2009, de donde es investigador desde 1985. También fue coordinador del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, docente también en varias escuelas del país, es miembro del padrón de tutores del programa del posgrado, de nuestro posgrado, que todos conocemos, pertenece a varios comités tutorales, autor y coautor de varios libros y artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Adicionalmente, aquí dice, ha dictado conferencias a nivel nacional e internacional y ha sido miembro de asociaciones nacionales e internacionales. En la actualidad es presidente del Comité Permanente de IFLALAC e investigador a nivel nacional de nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Tiene usted la palabra, doctor. Muchas gracias, doctor Garduño. Bien, buenos días. Pues agradezco la oportunidad de compartir con ustedes una serie de inquietudes acerca de un proyecto que acabo de iniciar, que es referente a la relación entre la web semántica y los catálogos. Esta fotografía demuestra la edad, pero también yo creo que muestra particularmente la herramienta de recuperación de información
que por tradición hemos manejado y en la cual existen una serie de principios que ahora tenemos que transformar hacia otros nuevos ambientes. Nuestro catálogo de tarjetas, y el cual se convirtió posteriormente en OPAC, cuyas funciones eran localizar información, identificar los datos de un material que nosotros estábamos buscando, tomar una decisión, valorarlo y finalmente obtenerlo. ¿Qué es la organización de la información? Mediante una serie de procesos, un análisis documental, yo le llamaría catalogación, nos lleva a la identificación de las características de la forma y el contenido de los documentos. Anteriormente libros, artículos y ahora toda una serie, para generar representaciones de estas características. Primero en fichas, en tarjetas, cuando se automatizó, en registros. Para desarrollar instrumentos de recuperación de la información, catálogos, índices, bibliografías, etc. Que permitan al usuario la localización, identificación y obtención de esos documentos. Ahí están los principios fundamentales que hemos manejado durante mucho tiempo. Esto nos lleva y fueron aplicados a bibliotecas tradicionales, entre comillas. Aun cuando el catálogo fue automatizado en un OPAC, ¿cuáles eran los insumos? Los insumos eran documentos impresos. ¿Qué procesos llevamos a cabo? Descripción bibliográfica, determinación de puntos de acceso, análisis de contenido, etc. Todo este proceso es lo que yo le llamo catalogación, porque algunos le denominan catalogación descriptiva, catalogación temática, etc. Otros prefieren llamarle de otra forma. ¿Y qué obteníamos? ¿Qué productos obteníamos? Catálogos. Hasta ahí estábamos muy felices. Yo era muy feliz hasta que te conocí, como dice la canción. Viene la época actual, donde surge Internet, surge toda una serie de nuevas tecnologías, recursos electrónicos, etcétera, y nos mueven el mundo. Nuevas formas de generar, distribuir y accesar a la información, transformación de la comunicación impresa hacia una comunicación basada en medios electrónicos, uso de la Internet y la web como una alternativa para generar, difundir y obtener información. Ya estamos ahora en la era de Internet, en la sociedad del conocimiento y la información. Hay nuevas opciones para localizar información, surgieron nuevas opciones, surgieron los motores de búsqueda, el nuevo héroe de la localización de información. Y el catálogo, abra la lengua y diga "ah". ¿Dónde quedó ese instrumento que nosotros habíamos manejado y que hemos manejado por mucho tiempo? Ahí está, en una etapa crítica. Tenemos ahora la web, en donde podemos encontrar toda una serie de información. Aunque hay dos tipos de recuperación de información. Algunos dicen que la web actual no nos permite llevar a cabo toda una serie de recuperaciones precisas, nos arroja mucha basura. Por ejemplo, aquí no lo alcanzan a leer, obviamente, pero la pregunta es: yo quiero vuelos a Praga para mañana por la mañana. La serie de información que nos arroja a veces es como en suplementos del Gran Premio Fórmula 1 en Budapest para las salidas, congresos en Praga del 9 de marzo. ¿Eso qué es? Totalmente información irrelevante. Eso ha llevado a los diseñadores de los motores de búsqueda a establecer algo que se llama buscadores semánticos, en donde los resultados son más precisos.
Y este es lo de hoy en día. Todos hablamos de la web semántica, que nos va a permitir localizar búsquedas que no podemos hacer ahorita en la época actual, como esta. Organizar un viaje en algún lugar con playa no demasiado caro en el que se hable inglés. Esa es mi necesidad de información. Yo quiero encargar una comida en un restaurante que no tenga demasiadas calorías. Ahí hay tres aspectos. Comida, restaurante, calorías. Y yo le podría agregar otro. En un restaurante de cierto tipo. Barato, exactamente. Ya, vamos. ¿Sí? Y aquí surge otro nuevo eje. La web semántica. ¿Sí? Pero todos hablamos de la web semántica, pero ¿qué es una web semántica? Es la palabra de moda que todos hablamos y que a veces nos quedamos con la interrogación. Una web es una web extendida, dotada de mayor significado, en que cualquier usuario de Internet podrá encontrar respuestas a ese tipo de preguntas como las que se planteaban anteriormente. Asimismo, nos va a permitir delegar tareas en un software, que el software sea capaz de procesar información, razonar, entre comillas, pensar, combinar y realizar deducciones lógicas para resolver problemas de recuperación. Y algo importante, relacionar y dar sentido preciso a la información. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Y hemos leído esto durante mucho tiempo. ¿Ahora qué es? ¿Sí? Vuelvo a la anterior. ¿Sí? Bueno, pues ya me lo dijiste, ya me lo definiste. Sí, pero ¿cómo? Una extensión de la web actual, en donde un elemento importante es una información con un significado perfectamente definido. Y este lo vamos a definir en base a una ontología. Pero eso es la web. En nuestro mundo actual, nosotros trabajamos en bibliotecas digitales ahora, en repositorios. ¿Sí? Nuestro negocio no es organizar la web. Nuestro negocio es organizar las bibliotecas, organizar los repositorios. Allá que se hagan pelotas otras gentes organizando la web. Allá que hables de organización de la web semántica. Pero nuestro problema es, ahora, yo cómo voy a organizar este gran mundo que tengo, este mundo nuevo de bibliotecas digitales, repositorios, en donde hay documentos. Este es un aspecto importante, un documento, una representación física de algo. Ya no tengo, como en este caso, un objeto físico. Ahora tengo ese objeto físico representado en un documento que puedo leer por medio de cualquier instrumento. La organización de la información en el nuevo mundo. Al igual que los impresos, para que los recursos de información electrónica, ahora los documentos, ya no objetos físicos, sino cada uno de estos documentos sean conocidos y utilizados, es necesario organizarlos adecuadamente. Lo mismo que hacía nuestro viejo catálogo. Ahí está el principio. Pero ahora tenemos otro concepto, que es el concepto de la semántica, que ha sido aplicado en la web general, en todo ese gran mundo. La semántica pues establece enlaces entre datos que antes estaban desconectados o enlazados de formas diversas y no interoperables, a través de estándares de datos ligados. Esa extraña palabrita.
Y aquí tenemos un ejemplo de una relación semántica, en donde tenemos conceptos de pintores. Aquí tenemos otro pintor, que para nuestro mundo equivale a un autor, exactamente. Aquí tenemos un cuadro, aquí tenemos otro cuadro, aquí tenemos otro cuadro, que para nosotros es un libro, una manifestación. Si nos vamos ya a FRBR, en este caso, ya no estamos únicamente hablando de información impresa, estamos hablando ya de otro tipo de manifestaciones. Este pintor pertenece a determinada escuela. Esa escuela fue precursora de otra. Esa escuela se desarrolló en determinada época y en determinado lugar. Ahí están toda la serie de relaciones semánticas que podrían ser establecidas entre un conjunto de información y que tenemos en las bibliotecas y que tenemos en nuestro catálogo. Esto nos lleva a otro nuevo concepto, un nuevo concepto que es la biblioteca digital, en donde nuestro ambiente ha cambiado. Tenemos como insumos ya no objetos físicos, ahora tenemos documentos electrónicos, objetos de información que están inmersos en el mismo sistema. Como procesos, la catalogación ha sido sustituida por asignación de atributos, metadatos, incluidos en el mismo documento, como en la catalogación y en la publicación. Ahí están, adentro, para usarlos. Y esto nos lleva a generar nuevos productos, sistemas de recuperación semántica, donde se muestren todas las relaciones anteriores. ¿Serán estos los catálogos semánticos? ¿Sí? Yo creo que sí. Es una nueva forma de ver al catálogo. Eva Méndez compara estos dos mundos de la siguiente manera. Aquí tenemos en la catalogación tradicional libros, documentos. Ahora, para organizar recursos electrónicos, documentos denominados objetos de información. Anteriormente, descripción bibliográfica, clasificación. Acá, creación de datos descriptivos y creación de metadatos orientados al contenido para establecer relaciones. Aquí está la gran diferencia o la gran riqueza. Esto nos va a producir fichas, registros bibliográficos, que nos van a generar catálogos, OPACs, web, etc. Aquí vamos a tener un archivo de metadatos, un gran archivo, y sistemas de recuperación de información, algunos basados en el barrido, el harvester de metadatos. Esto lo habíamos denominado procesos técnicos. Ahora nos vamos ya hacia procesos tecnológicos, porque en este tipo de organización, el papel de la tecnología, el papel del software, el papel de los programas, de los estándares de marcado, de manejo, juegan un papel preponderante. Lo que les mencionaba, ahora tenemos el mundo general de la web, tenemos el mundo del catálogo. Bueno, ¿y cómo establecer relaciones semánticas ahora? Esas están basadas en tres aspectos básicos. Uno que son conceptos, atributos y relaciones. Una antología tenemos aquí. Por ejemplo, una frase: Luis tiene un perro llamado Fido. Fido es un ejemplo de
perro. Luis es un ejemplo de persona. El perro es un mamífero. El mamífero es un animal. Los mamíferos pueden tener rabia. La rabia es una enfermedad. Las personas son mamíferos. En esto se basa realmente el establecer las ontologías. Conceptos con atributos y relaciones que... ahora, el primer aspecto básico es la ontología, que nos va a permitir determinar conceptos con atributos y relaciones que definen una terminología para definir redes semánticas. En el ejemplo anterior, las partes básicas que tendríamos que definir son pintor, creadores, cuadros, objetos y algunas otras relaciones, escuelas. Y esto nos va a permitir, pues, generar toda esta serie de relaciones. La idea es que la web semántica esté formada por una red de nodos, como lo veíamos anteriormente, interconectados mediante clases y relaciones, definidos por una ontología compartida por los creadores, quienes crean esa ontología. Si nosotros somos catalogadores, ¿quién tendría que generar una ontología para manejarse en el área de catalogación? Los catalogadores, ¿sí? Los catalogadores tendríamos que generar. En el ejemplo que les mencionaba, una ontología sobre cuadros y pinturas, como el que se muestra, nos permite organizar un museo virtual, prácticamente. Pero hay otro elemento, además de las ontologías, el RDF, Resource Description Framework. Suena elegante, ¿no? Suena como una frase muy elegante para los catalogadores. Ahora yo ya manejo el lenguaje, el estándar RDF. Ya soy más importante que si manejo RCA nada más, ¿no? ¿Pero qué es? Es un lenguaje para la definición de ontologías y metadatos en la web. Es el estándar más popular y extendido en la comunidad de la web semántica. Y su elemento de construcción básica es lo que algunos autores denominan tripleta. Es una traducción, pero no he encontrado triada. ¿Eso qué es? Una sentencia, una expresión que tiene un sujeto, una propiedad, unas características y un valor, que tiene dos nodos unidos por un predicado. Los nodos representan recursos, esto puede ser un recurso, o entidades, de acuerdo al nuevo concepto de FRBR, y las líneas propiedades son relaciones y atributos. Esto también lo encontramos presente en el modelo ahora FRBR. Y el ejemplo es el autor del cuadro Starry Night fue el pintor Vicente Van Gogh. ¿Les parece familiar esto en un catálogo? Totalmente, es lo mismo que hacemos en un catálogo, ¿sí? El autor del cuadro tal fue el pintor. Y esto lo tenemos también en los catálogos, ¿sí? Aquí tenemos una página web. El creador es una persona, Martín Álvarez.
cuyo correo electrónico es ML Álvarez. El tipo de este creador es una persona, porque puede ser entidades también. Este objeto de información tiene un título, página personal de Martín Álvarez. Tiene una fecha de creación, el 1 de noviembre de 2005. Tiene un tipo, un formato que es el texto en HTML. Este es nuestro catálogo y este es nuestro catálogo de autoridad. Las triadas o tripletas y el catálogo. En un catálogo podríamos generar toda esta serie de triadas. Este recurso tiene el título 100 años de soledad. Este recurso tiene un autor que está en el BIAF registrado con el número tal. Este recurso tiene fecha de publicación 2004. Este recurso que está en FRBR tiene fecha de publicación o distribución 1973. Las limitaciones de esta propiedad declarada aquí, este ejemplo, este recurso de FRBR tiene fecha 1973. Sí hay toda una serie de indicaciones adicionales que nosotros establezcamos dentro del programa. La máquina podría decir que este recurso RDF es del tipo del modelo FRBR y es una manifestación. Actualmente, ¿cuál va a ser el impacto en el catálogo? Como mencionaba anteriormente, nosotros generamos un registro bibliográfico para cada recurso. Y este enfoque obliga a la duplicación de metadatos para recursos diferentes que comparten características comunes. Una nueva edición de un libro tiene el mismo autor, el mismo título, la misma materia, la edición anterior. Esto funcionaba bien en un catálogo de tarjetas. Ahora, si tenemos el registro ya adentro de la máquina, estamos duplicando registros. Por otro lado, cada atributo y relación descrita en un registro de catálogo podría generar una triada, una tripleta. Y el número de estas irán de decenas hasta miles. Podríamos nosotros crear relaciones con datos que provengan de editores, libreros, enciclopedias, en línea, de las redes sociales, aquí donde entra en juego la famosa catalogación social. Pero además, ojo, no podemos dejar todo esto nada más libre. Tendría que ser programado algún mecanismo para excluir propiedades no deseadas, así como tríadas con fuentes no fiables o irrelevantes. Esto obviamente nos va a llevar a lo que muchas veces la doctora Tillet ha expresado, un mundo donde se establezcan toda una serie de relaciones dentro del catálogo. Y volvemos a lo mismo. Estamos aquí con el catálogo, pero con ciertos principios que hemos manejado que pueden ser aplicables. El catálogo dice: mi futuro es incierto. Solución ahora, para generar nuevas herramientas de recuperación. Y es interesante el experimento que están haciendo ustedes con transformar el catálogo. Ahí habría que ver cómo vamos a transformar MARC, como lo están haciendo ustedes, a este nuevo ambiente semántico. Aquí, por razones de tiempo, no me he
extendido al uso de XML, al uso de Dublin Core, etcétera, a la transformación de Marc para generar el nuevo catálogo. Finalmente, muchas gracias por su atención. No hagan preguntas difíciles porque nos vamos a llevar un curso como el que impartió la doctora Greenberg el día lunes y martes. Y al igual que ustedes, también tengo muchas preguntas. Muchas gracias, doctor Martínez, por su interesante y muy novedosa participación. Sin duda, obviamente, hay seguramente una serie de preguntas, una serie de opiniones, etcétera. Y para realmente acotar un tanto la problemática que nos está exponiendo, o que nos expuso el doctor Martínez, un asunto interesante al que hizo referencia ya al final de su conclusión es el asunto de las folsonomías. Es decir, ¿qué va a pasar con todo esto? Al final de cuentas, no obstante, se nota en la exposición del doctor Martínez que las funciones esenciales del catalogador siguen siendo las mismas. Solamente que la esencia está ahora en incorporar a ese perfil el uso de las posibilidades tecnológicas y la aparición de nuevas propuestas, como es este asunto de la semántica y como es también el problema de las folsonomías. Bien, tenemos unos minutos para algunas preguntas. Rosenda, si tienes una pregunta. Bueno, más que una pregunta, tengo montones de preguntas que no puedo decir ahorita. Solo una. Hay tiempo. Pero respecto de lo que nos platicó Zaira, me pareció sumamente interesante. La pregunta es fácil. Me pareció sumamente interesante. Hicieron ustedes algo que creo que no se nos había ocurrido, que es relacionar, para poder explicar todos estos nuevos cambios, todos estos nuevos términos, relacionarlo con la lingüística. Y yo creo que es más fácil explicarlo a partir de esto. Eso por un lado. Por el otro lado, referente a todo este proceso de tomar los datos analógicos, transferirlos, pasarlos por OCR, etc. Yo he estado involucrada en proyectos de este tipo y ha habido muchos detalles, por eso digo que tengo muchísimas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el asiento principal no es nombre personal? Es decir, que es corporativo, que es conferencia, la puntuación es diferente, la estructura es diferente y debe quedar en etiqueta y subcampos diferentes. ¿Qué pasa cuando el título no es tan sencillo como una estructura de autor, 2 puntos, título, diagonal, mención de responsabilidad, sino que viene a ser, por ejemplo, un título paralelo, o viene a ser, por ejemplo, un título con parte, que ya la puntuación cambió, ahí ya tenemos puntos, ya tenemos signos de igual, o qué pasa cuando dentro del mismo título mismo viene cierta puntuación, por ejemplo, diagonales, puntos, etcétera, porque hay obras así, el título incluye esos caracteres. ¿Qué pasa cuando la mención de responsabilidad incluye también este tipo de cosas? O sea, bueno, a mí me encantaría poder ver todo esas... No tengo. Quisieron. Porque sí provoca muchos problemas a la hora que se hace. Sin embargo, sí es un paso que ayuda, no obliga a una revisión posterior. Y dentro de lo otro, Felipe, yo sí creo que es nuestra tarea organizar la web como profesionales, porque finalmente es información.
Ese nada más sería un comentario. Sí, Zaira, ¿quieres contestar? Professora Rosenda, é isso? Como eu havia dito, nós não temos ainda muitas respostas. O que começamos é um trabalho, de fato, inicial. Tanto que nós temos uma delimitação de tipo documental que é para livro, de tipo documental que é com pessoa física como responsável. Por quê? Nós precisávamos de um início, né? Como eu coloquei, nós temos ainda muitos outros testes para fazer. E esse teste vai depender, pelo que nós registramos isso em pesquisas, em órgãos de fomento, vai continuar num crescente, porque nós entendemos que esse aprimoramento, com todo esse detalhamento, ele é necessário, né? Então, por isso que nós trabalhamos com o Jairo, que é o nosso analista, interpretador, compilador, entendeu? E não tem como trabalhar separado. Mas existe esse movimento de procurar regras o tempo todo. E essas regras, nós, pelo que nós conseguimos entender, nós temos regras para observar de duas formas. Uma delas é com a questão toda de pontuação, realmente, o sinal de igual, a barra, mas nós temos também as questões dos dicionários semânticos, para dar esse outro contexto, quando for, por exemplo, para fazer o tratamento dos assuntos e de todos os seus qualificadores, né? Por isso que eu disse, é inicial. Eu queria ter colocado essa mesma pergunta que o professor Filiberto colocou, né? Façam perguntas fáceis. Não, mas essa é que realmente nós estamos no início. É o início, mas nós entendemos, o resultado nos trouxe um ânimo muito grande para falar assim, é possível, né? Pelo menos temos nos esforçado para trabalhar e dar respostas, mas essas que você realmente considerou, elas foram consideradas em todo o percurso, tanto que nós damos conta do que trouxemos, né? Mas ainda tem a questão de instituições, de evento, de título uniforme, ainda tem uma longa trajetória. Isso só falando no tipo documental livro, sem considerar todos os outros registros, né? Tá bom? Desculpe. Professor. Ela quer falar com o senhor. Ela quer. Bien. Tendríamos tiempo para una sola pregunta más, pero una, por favor, y breve. ¿Quién fue el primero que levantó el brazo? A ver, ni modo, pues las damas ganan. Yo soy muy dado al género. Por favor. Lourdes Cavallo, de la Dirección ¿Otras? General de Biblioteca. Bueno, me dice el doctor Martínez que también es factible otra pregunta. Vamos a continuar. Las otras dos, Esperanza, ¿sí? Y usted. Bueno, un comentario para Zaira y también para el doctor Martínez en esta parte de la lingüística. Ya desde hace algunos años nuestros colegas brasileños han tenido esta fuerza que deberíamos también de tener los de habla hispana en cuanto a esto de las celdillas y otras muchas cosas que utilizamos en el latín extendido, que no quiere decir que a fuerza estén en el título, que sean parte del título, ¿no? Y todo esto, y cómo se les interpreta en la parte de informática, porque a veces para nosotros, a lo mejor por la cercanía aquí arriba, pues preferimos así como no hacer caso, paso sin ver y medio traduzco, pero sí tiene mucha implicación la parte del idioma, diferente al idioma anglosajón, a las lenguas latinas, ¿no? Y también nos afecta muchísimo, tanto en la escritura y todo esto, como en la repercusión que tiene el significado para la máquina, para la automatización. Sí, bueno, ese fue un comentario, ¿verdad? Sí. Bien, Esperanza, por favor. Gracias, buenos días. Yo quiero felicitarlos a los dos, me encantaron las ponencias. Para Zaira, en esta búsqueda de la parte teórica, yéndose al área de la lingüística,
entidades que maneja el modelo FRBR de obra, expresión, manifestación y ya propiamente el ejemplar, veo que solamente están 2 de las que usted presentó. De las otras que podría... É pela questão de que quando nós procuramos em SOCIR, ele nos dá respaldo suficiente para encaixar essas 2. Não que as outras 2 não sejam válidas, né? Mas a questão de item, item para nós, ele é extremamente vinculado à manifestação. Seria um exemplar de fato a mais. Então, não entendemos que haja um respaldo teórico em SOCIR para definir a questão de item, mas sim para a manifestação. A questão da expressão, não há também, nesses 2 princípios, que foram os princípios escolhidos por SOCIR, que nos davam sustentação, nós não encontramos um outro que desse sustentação para encarar a expressão. Embora ele tenha como ficar numa forma bem mediana, numa linha realmente entre a questão de obra e manifestação, tal qual o significado e significante. Aquele momento em que está para sair, mas ainda não saiu daquele projeto mental, né? Mas foi por conta disso, né? De não encontrar realmente um respaldo em SOCIR para garantir essas 2 outras entidades. Gracias. Y bueno, respecto a la ponencia del doctor, solamente un comentario de un aspecto que, o sea, lo comentó, ¿no? Esta cuestión de que no nos corresponde organizar todo lo que está en internet y en la web, y que otras veces nos ha dicho. Lo mismo que hemos hecho con recursos tangibles es el proceso de selección y selección. O sea, allá está todo ese mundo de información y no podemos tenerlo todo, no lo podemos organizar todo, hay que hacer una selección y eso que seleccionemos pues es lo que vamos a someter a este proceso que explicó en su ponencia. Solamente, gracias. Hola, buenos días. Soy Alejandro Ramírez. Hablaste de bibliotecas digitales. ¿Tienes algún o conoces algún software propietario o open source que maneje ya este tipo de concepto de biblioteca digital? Bueno, voy a contestar a todas. Hay software para manejar bibliotecas digitales. Obviamente, para hacer este tipo de catálogos de bibliotecas digitales están todavía en experimentación. Ahora es aplicar unos principios anteriores a un ambiente nuevo. Los software de bibliotecas digitales funcionan, es un símil a una biblioteca tradicional, a un catálogo tradicional. Fichas donde estén toda una serie de registros nada más, pero todavía no establecen esta serie de relaciones. Es interesante que consulten también para esta materia los trabajos que está haciendo la sección de catalogación de la IFLA, particularmente la sección del FRBR, la sección de semántica, porque estamos discutiendo qué vamos a hacer, cómo vamos a transformar el catálogo hacia futuro, cómo deberán los desarrolladores, ahora sí de software, adoptar estos nuevos principios. Y respecto a lo que se mencionaba anteriormente, yo creo que sí, es nuestra tarea participar en varias acciones. Al referirme a no organizar la web, era precisamente eso a lo que hacía mención Esperanza, que habría que seleccionar. Seleccionamos recursos gratuitos o comprados, y esos los organizamos. Y ahí se centra en este momento nuestra labor. Obviamente podríamos también participar en proyectos de organización de la web. Y hay bibliotecarios participando a nivel global. Google está trabajando ya en un buscador semántico.
Y hay bibliotecólogos. Bien, creo que son todas las intervenciones, ¿verdad? Que conste que yo me aguanté. Bien, entonces agradecemos a nuestros conferencistas por su excelente participación y el abordaje de estos objetos de investigación tan interesantes. También a ustedes muchas gracias y nos vemos un poco más tarde. Hay un receso de 10 minutos porque ya nos colgamos con todo. Muchas gracias. A ver, me están diciendo una acotación que tienen toda la razón. Que entregue las constancias y por favor les den un aplauso. Muchas gracias, profesor.